Tela de Justiça. Estou de volta com Tela de Justiça. As eleições deste ano estão repletas de novas regras e o cenário eleitoral sofreu mudanças significativas em face de recentes julgamentos do STF. Para falar sobre essas mudanças, eu converso agora com o presidente do Instituto Potiguar de Direito Eleitoral, Cristiano Barros. Doutor Cristiano Barros, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Muito obrigado, João Ferreira, pelo convite. É um prazer falar e ser ouvido por todos os telespectadores do programa Tela de Justiça. Doutor Cristiano, vamos conversar sobre direito eleitoral. Você está à frente do Instituto Potiguar de Direito Eleitoral. Como é que esse órgão vem trabalhando hoje dentro do Judiciário Potiguar? João, primeiramente é um enorme prazer ser advogado eleitoral no nosso estado e ser presidente do Instituto Potiguar de Direito Eleitoral. É que nossa advocacia eleitoral é uma advocacia forte, firme e de muito valor. Destaco que muitos importantes precedentes do TSE são firmados em casos do Rio Grande do Norte. Um estado pequeno, uma população pequena, uma importância econômica pequena, mas que tem levado ao TSE casos de grande relevância. Decisões importantes que pautaram o STF e o TSE também. Sim, por exemplo, foi do Rio Grande do Norte uma decisão judicial que diz que comentários no Twitter não configuravam propaganda eleitoral. Isso foi uma ação do deputado Rogério Marinho, que recebeu uma representação, uma multa, em face de uma postagem no Twitter, e o colega advogado, o Dr. André Castro, brilhantemente conseguiu convencer o TSE que o Twitter era um espaço de comunicação individual e que ali não se configurava um ambiente de propaganda. Talvez hoje o cenário seja diferente, porque essas redes sociais evoluíram e realmente hoje trazem mecanismos de publicidade integrados à rede social. Mas à época se entendeu isso, e isso foi a coisa de 4 ou 5 anos atrás. Isso é um fato. A advocacia eleitoral no Estado ela é pujante, ela é propositiva e bastante atuante. Combativa, né? Basta dizer a você, João Ferreira, e a todos que estão nos assistindo, que nós, proporcionalmente no país, tivemos o maior número de prefeitos cassados na eleição de 2012. Dado o tamanho do estado e a quantidade de municípios, nós tivemos, por exemplo, mais prefeitos cassados do que o estado de São Paulo na eleição de 2012. Tivemos 14, enquanto São Paulo teve 10 prefeitos cassados. Então veja a combatividade e até a eficiência da nossa advocacia eleitoral e da justiça eleitoral. E aí, nesse cenário de pujança, surgiu o Instituto Potiguar de Direito Eleitoral para discutir os temas sensíveis do direito eleitoral que tem causado tanta discussão no nosso Estado. Esse é um ano importante para os advogados eleitorais, ano de eleições gerais. O que é que o IPDE está programando para esse ano? João, a princípio o IPDE deve fazer, como fez em 2014, uma caravana, um evento que rode o Estado do Rio Grande do Norte. Em 2014 fizemos com a parceria da OAB, o nome do programa foi Ordem e Debate, e esse ano devemos repetir, ainda estamos fechando essa programação, mas devemos rodar sim o Estado do Rio Grande do Norte para difundir as novidades do processo eleitoral desse ano. E educar não só o eleitor, mas também o candidato político, o militante político, para que faça uma campanha limpa, sem violação às regras eleitorais. Vamos falar agora sobre essas novas regras que vão reger as eleições deste ano. Quais são as mudanças mais significativas? Nós temos mudanças importantes desde o período pré-campanha, como por exemplo, temos agora uma janela partidária vigente. Todos sabem que os mandatos proporcionais pertencem aos partidos e todo aquele que é eleito para um cargo proporcional, ou seja, deputado federal, estadual, distrital ou vereador, para se desfiliar do partido, ele tem que alegar uma razão justa, uma razão que a Justiça Eleitoral considere razoável. Não pode simplesmente, porque não gosta mais do partido, porque não se dá bem mais com um certo dirigente, desvincular-se do partido, sob pena de perder o mandato. Mas criou-se uma janela. Então, aquele que está renovando o mandato, ele tem 30 dias antes do prazo de filiação, e esse período começou ontem, dia 8 de março, e vai até 7 de abril, que é o prazo final de filiação
para esse pleito de 2018. Então, essa janela na eleição de 2018, ela está vigente para deputados estaduais, federais e distritais que queiram renovar os seus mandatos e não desejem concorrer à eleição nos partidos que elegeram-se originariamente. Não vale, por exemplo, e isso é importante diferenciar, para os vereadores que foram eleitos em 2016 num partido e que queiram agora candidatar-se a deputado estadual, federal ou distrital por outro partido. Essa janela não vale para eles e aí para desfiliar-se ele tem que buscar uma razão justa e recomendo, como advogado, ajuizar uma ação de declaração de justa causa para a desfiliação partidária. Sobre financiamento de campanha, o que é que temos de novidade para as eleições deste ano? As regras de financiamento vêm evoluindo, né, João? À medida que a sociedade vem observando que parte da corrupção no país vinculava-se de forma umbilical à campanha política. Começou com um movimento da OAB, numa ação no Supremo, onde se declarou que as doações de pessoas jurídicas não eram compatíveis com a Constituição. Isso criou uma grande dificuldade nas eleições de 2014 e nós vamos evoluindo a regra. Agora criou-se o quê? Em substituição às doações de pessoas jurídicas, criou-se uma ampliação do financiamento eleitoral para um misto, que eu diria, de financiamento público com financiamento privado. E digo isso por quê? Porque parte da arrecadação vai vir do fundo partidário. O governo destacou um percentual das emendas orçamentárias para o fundo partidário, salvo engano, 30%, e um outro percentual das receitas provenientes de multas eleitorais e outras afins que vão para um fundo, e desse fundo vai ser distribuído entre os partidos na proporção de suas bancadas, para que os candidatos possam obter recursos a partir desse fundo partidário. Além desse financiamento público, que esse valor é um valor público, existem as doações de pessoas físicas, que é possível, onde cada cidadão pode doar até 10% dos seus rendimentos anuais no ano anterior à eleição à campanha, né? E serviços próprios ou bens próprios, há uma limitação de R$80 mil para a pessoa. O próprio candidato, houve até uma discussão no Supremo também, porque a legislação aprovada limitava também a 10%, mas o Supremo liberou. O próprio candidato pode doar 100% do seu patrimônio para a campanha eleitoral. Então você acredita em uma eleição mais transparente, uma eleição mais limpa, para que a corrupção que tanto impera dentro do processo eleitoral brasileiro se afaste desse cenário? Esse é o grande desafio da Justiça Eleitoral, é o grande desafio perseguido pelo TSE desde as eleições de 2014, inclusive pela primeira vez no país, tivemos a cassação de um presidente eleito, no caso uma presidenta, como ela gostava de ser intitulada, e isso decorreu da arrecadação irregular de recursos. Se descobriu, a partir da evolução do sistema fiscalizatório da Justiça Eleitoral, que buscou, no que a gente chama de Big Data, né, hoje em dia, buscou o cruzamento de sistemas de informática da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, da Justiça Eleitoral, do Ministério de Assistência Social. Cruzou-se uma gama de cadastros para buscar informações das mais diversas. Por exemplo, se o eleitor recebeu ou não recebeu Bolsa Família. Então, ele verifica se aquele eleitor que recebeu, que fez uma doação eleitoral a um candidato, pelo CPF dele, ele cruza com o cadastro do Bolsa Família. Se ele doou, abre-se um alerta no sistema de que possivelmente aquele eleitor não tem capacidade econômica para fazer a doação. E aí se inicia um procedimento fiscalizatório para avaliar se aquilo foi uma fraude. Eu estou só dando um exemplo para mostrar como a Justiça Eleitoral vem evoluindo de forma rápida e inteligente na busca da fiscalização efetiva, do combate à fraude eleitoral. E vai ser um grande desafio nessa campanha arrumar, por exemplo, o candidato arrumar quem doe para a campanha. Porque quem é no Brasil que quer passar pelo pente fino da Receita Federal, pelo pente fino do Ministério Público Eleitoral
e do TSE. Poucos têm coragem, João. Após essa crise política que nós estamos vivendo nos últimos anos, você acredita que nas eleições deste ano o eleitor ele vai estar mais consciente, ele vai pensar mais antes de votar? É o que todos nós esperamos, né? E a reforma eleitoral feita, ele também teve essa preocupação, quando instituiu uma cláusula de barreira para o candidato ser eleito. Para um candidato ser eleito, ele deve ter pelo menos 10% do coeficiente eleitoral para aquele cargo. Então, se para ser deputado estadual for necessário ter 50 mil votos, qualquer candidato que tenha menos de 5 mil votos, ele não vai ser eleito. Isso foi para evitar eleições, como houve no passado, de pessoas com pouquíssima expressão política que eram puxados por fenômenos de votação. Tiririca elegeu alguns deputados federais de São Paulo, porque teve uma votação astronômica, né? E isso ocorria também nas outras eleições municipais, por exemplo. Então, houve essa cláusula de barreira para que esse fenômeno seja minimizado e o candidato tenha um mínimo de representação popular. Para que, de fato, seja mais democrático o processo. A ideia é aperfeiçoar a democracia brasileira e só permitir que tenha mandato quem tenha voto. Não ocorrer, como já ocorreu em município no Rio Grande do Norte, da pessoa ser eleita com um voto. Porque o outro candidato da sua coligação teve um número expressivo, absurdo de votos. Os puxadores de votos. Os famosos puxadores de votos. Doutor Cristiano, recentemente o STF confirmou a competência do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, para poder fazer as cassações. Na sua opinião, essa foi uma decisão acertada do STF? Eu entendo, João, que foi uma decisão acertada. Na verdade, essa semana nós tivemos 2 julgamentos importantes na área eleitoral pelo STF. O primeiro discutia a competência do TSE ou dos tribunais regionais para julgar o que a gente conhece no mundo do direito eleitoral como recurso contra expedição do diploma. Ou seja, se a Justiça Eleitoral diploma João Ferreira como deputado, quem vai julgar um recurso contra esse ato administrativo de diplomar? Então, os deputados estaduais, federais, distritais, eles eram e serão julgados nesse recurso pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o PDT defendia que deveria ser pelo Tribunal Regional Eleitoral. E agora, ontem, quinta-feira, o Supremo julgou, salvo engano, uma ação do PSB, onde se discutia se a regra instituída na reforma de 2017, vigente 2018, que afirmou que os segundos colocados não mais assumiriam os cargos nas eleições majoritárias em nenhuma hipótese. Mas também as novas eleições nesses lugares só ocorreriam a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. Então criaria-se um vácuo, um fenômeno que era indesejável, onde o presidente da Câmara poderia se eternizar ou passar um período muito longo no cargo, enquanto não houvesse o trânsito julgado e as novas eleições. E aí, o Supremo julgou ontem, quinta-feira, que tão logo o TSE confirme a cassação, autorizada está as novas eleições, não espera-se mais o trânsito em julgado, como indicava o comando legal. E aí, a meu sentir, e digo isso que a meu sentir porque esse acordo ainda não foi publicado, surge uma grande discussão. E o afastamento do cargo? Também vai esperar a confirmação do TSE? Ou, já com a decisão do Tribunal Regional, afaste-se do cargo? Eu não tenho certeza absoluta se o Supremo defendeu isso, mas acho que vai ser provocado se não resolver nesse julgamento essa questão. O processo eleitoral está em curso, as eleições gerais se aproximam e vamos aguardar que essa reforma eleitoral, que essas novas regras realmente tragam o que a população espera das eleições. Umas eleições mais transparentes, limpas e que os escolhidos pelos eleitores sejam os melhores para poder administrar a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. É o que desejamos, não é, João? Doutor Cristiano, mas vamos encerrar falando sobre OAB. Eita. Você tem sido um grande crítico da atual gestão da OAB-RN, tem se posicionado
firmemente contra alguns atos, contra algumas ações, contra a ausência, a omissão da seccional Potiguar da OAB. Qual é a sua avaliação dessa atual gestão? João, eu primeiro preciso relembrar que apoiei essa gestão, fui um dos apoiadores na eleição dessa gestão e apoio sempre que precisarem de mim, não só essa gestão. Qualquer dirigente da OAB que precise de mim, eu apoiarei, porque acho que a gente deve apoiar a Advocacia Potiguar. Mas eu não posso defender ou continuar elogiando uma gestão que recebeu o título de ter a OAB mais cara do Nordeste. A anuidade mais cara do Nordeste. Quando eu falo OAB, é o jargão que a gente usa, mas de ter a anuidade mais cara do Nordeste. Quando os serviços correspondentes a essa anuidade não são sentidos pela classe. Basta observar as salas dos advogados nos fóruns do nosso Estado, que tem uma estrutura precaríssima quando tem. E não se vê um planejamento da gestão para que essa situação tenha uma solução breve. Nós temos um orçamento desse ano na OAB do Rio Grande do Norte de 9,5 milhões de reais, quase 10 milhões de reais. E só se destacou para investimento na proposta orçamentária aprovada 200 mil reais. E aí eu indago a Advocacia Potiguar. É isso que se deseja da OAB? Eu acho que essa é uma reflexão que todos devemos fazer. E fico entristecido, envergonhado, quando vejo episódios como o recente episódio da cobrança da anuidade. Quando a OAB rejeitou uma proposta feita pelo conselheiro Augusto de dar mais prazo ao advogado e obter mais desconto no pagamento à vista, rejeitou, dizendo que por questões financeiras não era possível, e numa atrapalhada inexplicável, terminou só cobrando a primeira parcela, ou definitivamente, agora no mês de fevereiro, e prorrogando para março, porque não se conseguia o mínimo, que era emitir um boleto de cobrança da anuidade. Então eu não posso, respeito os gestores, são pessoas que têm o maior carinho e respeito, mas não posso apoiar uma gestão ou elogiar publicamente uma gestão que não consegue emitir um boleto e que é intitulada como a gestão que tem a anuidade mais cara do Nordeste. Essas suas posições, essas suas críticas pontuais têm lhe posicionado como, tem colocado o seu nome em evidência e sempre é lembrado dentro de pesquisas, dentro das conversas entre os advogados, como um dos possíveis nomes para postular as eleições que se aproximam, as eleições que vão acontecer em novembro, para definir os rumos da seccional Potiguar. O seu nome está à disposição, doutor Cristiano? Fico honrado, João. Acho que isso é natural e me honra ser lembrado em pesquisas, em ser lembrado nos fóruns, como um advogado que pode, que tem condições de ser o próximo gestor da OAB Potiguar. Digo a você, com muita tranquilidade, que se for a vontade do advogado do Rio Grande do Norte, eu poderei ser, sim, candidato e futuro gestor da entidade. Espero que o tempo dê a melhor resposta para a sua pergunta, mas desejo realmente, independentemente de candidatura de oposição ou de candidatura de situação, que a Advocacia Potiguar reflita quais são os seus anseios. Se gastar dinheiro com jogos de verão, jogos de verão regionais, jogos de verão estaduais, municipais, ou se gastar dinheiro com sala de advogado. Porque existe, a meu sentir, uma falta de prioridade no uso do recurso. E mais, João, há uma falta de planejamento mínimo das ações da OAB. Vou lhe dizer com muita tranquilidade. Nós vamos sediar aqui, agora no final de março, a Conferência do Jovem Advogado. Em 2015, o Conselho Federal aprovou um ato estabelecendo as diretrizes da Política Nacional do Jovem Advogado. E disse que todas as seccionais estaduais deviam aprovar os seus planos estaduais. Pois bem, para minha surpresa, eu fiz contato com o presidente da comissão do Jovem Advogado Potiguar, que é um advogado extremamente combativo,
ativo e a comissão funciona bem. E eu indaguei sobre o nosso plano estadual. A resposta dele, não, se existe, não conheço. Na minha gestão não foi aprovado. Então, como o Rio Grande do Norte vai sediar um encontro nacional do jovem advogado e o presidente não tem conhecimento se existe um plano estadual que é uma diretriz fixada pela OAB Nacional. Então, é esse tipo de postura ou de falta de planejamento sistemático que me entristece na ordem do Rio Grande do Norte. Então, Cristiano, eu quero deixar o convite já feito para que em breve você retorne aqui ao programa para a gente continuar falando sobre a OAB, sobre os rumos da advocacia potiguar, já que esse é um ano importante de definição, né, dos rumos da OAB-RN. Eu fico agradecido, João, pela disposição do seu programa, de todos os eleitores da OAB e de todos os telespectadores do programa da TV Câmara, para que a gente possa discutir tanto a advocacia como a justiça, como o direito eleitoral no nosso Estado, que realmente é um veículo, o seu programa, de grande difusão. Fico agradecido e desejo sucesso a todos nesse ano de 2018. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos.